Esse ano, num movimento sem precedentes para a indústria musical, nós tivemos a Blackout Tuesday, que numa terça-feira a indústria inteira parou para fazer um protesto contra o racismo. Só que isso é uma coisa tão enraizada e que vem ao longo de toda a história da música, seja na divisão de lucros, seja no marketing, seja no gênero musical, que só postar uma foto preta no Instagram não é o suficiente. Nós precisamos conversar muito sobre isso, nós precisamos expor o racismo velado que acontece até os dias atuais na música. Então eu te peço muito carinho, muita atenção para o vídeo de hoje, que pessoalmente é muito dolorido, mas que precisamos falar sobre. E é por isso que estamos aqui, certo? Hoje não tem sorriso, não tem piada, porque hoje realmente não dá. Oi, eu sou a Sara, esse é o canal Pupurri e hoje nós vamos falar sobre racismo musical. Acontece, infelizmente. Pois muito bem, você que já acompanha o Pupurri desde o início sabe que geralmente a gente brinca, sorri, conta piada e tudo mais, mas que geralmente também a gente assume a identidade séria que o assunto nos exige. E hoje é um desses dias. Eu estudei muito, como de praxe, eu não venho aqui da minha cara a tapa sem estudo. Eu pesquisei muito porque eu sei do meu lugar de fala, eu sei que é importante fazer o que eu tô fazendo aqui. Eu peço para que você faça o mesmo, você se acomode aí na sua cadeira, onde você estiver, porque o assunto é um pouquinho extenso realmente, mas é extremamente necessário. O vídeo de hoje ele é o início de uma série de posts e vídeos que nós vamos fazer nessa semana em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Eu, como uma mulher, uma musicista negra, não poderia deixar passar essa semana assim de qualquer jeito, apesar de racismo ter sido sempre um tema recorrente do canal, até de forma subjetiva, né? Nós sempre falamos de músicos negros, de mulheres negras, de músicos que foram esquecidos, mas que aqui a gente não vai deixar ser esquecido, não, porque é para isso que estamos aqui, para falar do que ninguém fala. Então eu te aconselho a você também, se não me segue no Instagram, ir lá, porque nós vamos dar continuidade nos posts lá, e se você não segue, você já está perdendo, porque tem muita coisa lá que não acontece aqui e vice-versa. E vamos lá, chega de enrolação. Primeiramente, para início de conversa, a gente precisa entender que a música negra ela é muito além de só música. E se ela fosse só música também já seria muita coisa. Mas ela é além. A música negra ela é cultura, ela é história, ela vem carregando tudo que os negros passaram. Tem um artigo sensacional que eu vou deixar aqui do lado da revista Vogue que fala justamente sobre isso, sobre como a música ela foi passada pelos negros como forma de resiliência, como meio de comunicação, como forma de superação na época da escravidão. Então ela vem carregada de luta, de dor, de história mesmo, né? Ela é além, eu já tô arrepiada do início do vídeo, é além, ela vai muito mais. E é por isso que quando a gente ouve uma música negra ou quando a gente ouve um negro cantando, é diferente. Você sabe que é diferente. O racismo na música sempre existiu e nem sempre foi velado. Um artigo sensacional que eu vou deixar aqui embaixo, porque ele é em PDF, ele fala justamente sobre a época do auge do jazz. E Nina Simone, maravilhosa, e é por isso que eu venho com ela na minha blusa orgulhosamente hoje, ela já dizia isso na época dela. Ela falava, olha, eu não faço jazz, porque jazz é um termo que o branco inventou para identificar a música negra. Eu faço música clássica negra. Maravilhosa, a Nina Simone, ela viveu exatamente na época da segregação, ela lutava junto com o Martin Luther King sobre os direitos dos seus irmãos negros, ela não se calava e fazia música mesmo, falando sobre o assunto. Uma mulher maravilhosa, nós temos um vídeo específico falando sobre ela, eu vou deixar linkado aqui nos cards e vou deixar aqui na descrição também, eu sugiro muito que você vá lá. E esse artigo ele continua falando também, como por exemplo, das big bands, né, das bandas de jazz, como o racismo na época que não era velado, eles sofriam muito, porque mesmo que a banda fosse mista, por exemplo, numa viagem, quando tinha o hotel de branco e o hotel de negro, eles tinham que se separar.
independente do estilo de música que está fazendo, porque já que o jazz foi feito como uma institucionalização da música negra, então se o branco está fazendo música negra, ele está se misturando também, né? Deveria ser o pensamento, mas não é assim que acontece. Então, mesmo que eles estivessem fazendo a mesma música, com direitos iguais musicais, se é que a gente pode falar assim, ainda assim tinham que se separar na hora de fazer alguma coisa, na hora de ir no banheiro, na hora de se hospedar, na hora de fazer o que for. Então, mesmo na época do jazz, o branco já tinha o privilégio do branco, mesmo fazendo música de negro, e o negro continuava sofrendo preconceito estrutural negro, apesar de fazer qualquer outra coisa. Já cansei. Ao longo da história, o racismo foi se modificando, se adaptando e se velando. Um artigo também muito interessante da revista Rolling Stones, que eu também vou deixar aqui do lado, vou deixar aqui embaixo para você ir lá ler. Ele fala que apesar desse racismo, a indústria precisa de nós, porque você tem que dar o braço a torcer. Nós somos muito musicais. É além de música, né? A gente já falou, é cultura, é identidade. Você ouve um coral de negros cantando, você se arrepia, é cheio de identidade. Você identifica na hora que são vozes negras. É diferente de tudo que a gente já viu. E a indústria reconhece isso, mas não quer dar o braço a torcer. Então, ao longo da história que o racismo ia se velando, ia se modificando, o negro também ia sendo explorado de forma diferente. E essa exploração se dava de dois jeitos. A primeira forma de exploração musical do negro que a revista diz é o roubo, e ela fala essa palavra explicitamente, eu gosto muito disso. E ela fala que nos anos 50, principalmente, artistas brancos gravavam covers de músicas de artistas negros e ganhavam muito mais reconhecimento e ganhavam muito mais dinheiro e não dividiam com ninguém e nem davam os créditos. Nós temos inúmeros casos aí, dá uma pesquisadinha só, de artistas que gravaram covers e a gente nem sabe que é de uma outra pessoa. E quando a gente descobre, a gente fica, como assim, cara? Inúmeros casos, inúmeros. A segunda forma que a revista diz é a distribuição de recursos. Então, a indústria fala assim, olha, você me dá a sua música, eu vou jogar para todo lugar, mas eu não vou distribuir. Eu vou distribuir, mas eu não vou te dar, dividir com você o lucro. É o famoso, olha, vamos ali tocar de graça que você vai ficar conhecido, quem já passou por isso. Eu já fiz inúmeras vezes. Gente, a quantidade de vezes que eu já toquei de graça na minha vida, aposto que se você é músico, você também já passou por isso. O Billy Paul, por exemplo, que é um cantor que eu gosto muito, que fez Me and Mr. Jones, quanta gente não sabia que a música era dele, porque ele deu a sua música para a indústria foi distribuindo e outros foram fazendo covers e passou e todo mundo ganhou dinheiro com essa música e ele não. Ai, tira o fôlego, não tira? Tira. A revista cita ainda um outro embate que nós temos nos dias atuais, que é o uso do termo pop ou o uso do termo urban. Na verdade, você pode até achar que são estilos diferentes, mas não é isso. Assim como o jazz foi criado para identificar música de negro, o urban, que é o estilo urbano, foi criado para identificar música pop negra. Ver a segregação como é velada, como existe e às vezes a gente nem percebe. Não só isso, o R&B que todo mundo gosta também veio para substituir o race music, que é música de raça. E se você ainda não se ligou em qual é a diferença ou por que estão discutindo isso em pleno 2020, nesse ano tão louco, eu te digo, acontece que a música pop, o gênero música pop, ficou apenas para os brancos. E o gênero música urban ficou para os negros que fazem música pop também. Entende? E assim a indústria vai segregando, vai separando e dando tratamento desigual.
Então a música pop, ela tem mais recursos, ela passa mais nas rádios, ela tem maior marketing, ela tem maior, sei lá, um monte de coisa. E o urban não. O urban, ele tem lá o seu orçamento específico, às vezes até maior, às vezes o lucro é dividido de forma diferente, às vezes as rádios cobram mais para passar a música. Entende como é complicado? E aí a questão maior é essa: será que ter essa distinção discrimina ou privilegia? Muito tem se falado sobre isso, na minha opinião, discrimina sim, porque o tratamento é desigual. Então a gente não pode dizer que um tratamento desigual é privilégio, porque não é. Até o Drake e a Ariana Grande esse ano falaram que não vão mais usar o termo urban nas suas músicas porque não faz sentido, porque é discriminação racial, e eu aplaudi demais. Mas apesar desse racismo velado ou não, e segregacional demais, a indústria, ela entende que ela precisa da nossa música. Nós já falamos, nós somos espetaculares, nós somos musicais demais, nós somos muito identificáveis e diferentes e criativos. Ela sabe que precisa da gente, então ela dá o seu jeitinho. Por exemplo, a MTV, quando surgiu e que revolucionou a forma de se fazer clipes e vídeos na música, a MTV não passava negro de jeito nenhum, gente. Não passava. Só deu o braço a torcer, só virou o nariz quando Michael Jackson lançou Thriller, que aí realmente não tinha como, porque Thriller, ele mudou tudo que a indústria pop entendia como vídeo, né, videoclipe. E quando a Whitney Houston lançou a Wanna Dance With Somebody, que também veio em cores neon, ditou tendência, nós inclusive temos um vídeo só sobre a Whitney Houston, que já sofria racismo até quando era pequena e viu esse racismo vindo durante toda a sua carreira musical. Eu vou deixar linkado aqui, vou deixar aqui embaixo também para você ir lá ver. E olha só, 2 nomes grandes que eu falei aqui, 2 negros, e só assim a indústria foi se curvar. Se a gente for analisar grandes premiações, então é desanimador. O Grammy, por exemplo, já foi acusado várias vezes de racismo. Para você ter uma ideia, em 59 edições, apenas 12 músicos negros ganharam o prêmio principal, que é o de melhor álbum do ano. 3 desses Grammys foram para Stevie Wonder, maravilhoso, merecido. E se a gente for pegar mulher, então apenas 4 mulheres ganharam o prêmio de melhor álbum do ano. E a última delas foi há 20 anos atrás. Pausa dramática. Nem Beyoncé, que é uma das mulheres mais premiadas no Grammy, se não for a mais, nem Rihanna tem essa premiação. Como que a gente vai esquecer? Não sei se foi ano passado, ano retrasado, tava Beyoncé concorrendo por Lemonade, que é um álbum magnífico, e a Adele concorrendo pelo álbum 25, que também é muito bom, mas ainda assim inferior ao 21, que é o que eu mais gosto. E a Adele ganhou, e a Adele foi lá em cima, e ela falou: olha, eu não sei o que fazer com isso aqui, porque quem merecia não era eu, era a Beyoncé. E a Beyoncé começa a chorar, é muito emocionante, eu vou deixar o vídeo aqui. E ela até chegou a quebrar o Grammy, que ela falou assim: se eu pudesse, eu dividiria esse prêmio com você. E o Grammy se parte na mão dela, e ela fala: olha, o jeito que você se reinventou, o jeito com que você fez os nossos irmãos negros se sentirem, eu não posso ganhar um prêmio desse enquanto você fez isso. Nem Beyoncé conseguiu quebrar essa coisa de 20 anos de uma mulher negra sem ganhar Grammy de melhor álbum. My artist of my life is Beyoncé, and this album for me, the Lemonade album, was just so monumental. Beyoncé, it was so monumental. Por isso que o Kanye West agora, foi esse ano recentemente, urinou no Grammy que ele tinha, jogou no vaso. O Kendrick Lamar nem vai nas premiações, como forma de protesto. E se a gente for pesquisando a quantidade de artistas negros que não venceram o melhor álbum do ano, mesmo merecendo.
E no nosso país, que é mestiço em sua essência, a coisa não é diferente. Também não. Se a gente for pegar aí na história, a gente vai ver o racismo vindo com tudo. Por exemplo, o samba não era considerado música durante um bom tempo por ter ritmos africanos. E como que a gente vai esquecer do funk, da discriminação que o funk sofre? Nós já fizemos um vídeo sobre isso, eu vou deixar linkado aqui também, sobre a discriminação do funk, sobre esse preconceito que o funk sofre até hoje. O axé, por exemplo, é sazonal. No verão todo mundo quer, mas depois a cultura negra é muito legal, é importante, mas o negro não. Nós não podemos permitir isso. Se a gente for olhar a quantidade de músicos negros que foram silenciados, que foram embranquecidos, Chiquinha Gonzaga é um grande exemplo disso. Na literatura também nós temos vários exemplos disso. Não dá, gente, não dá. E se a gente for pegar, por exemplo, para ver quantos músicos negros estão no auge da carreira hoje, aí a gente chora, porque uma dissertação sensacional que eu encontrei, que eu vou deixar aqui embaixo também, chamado Artigo Jurema. Ele fala sobre o papel da mulher negra na cultura musical brasileira. É sensacional, eu sugiro muito que você leia, é bem rapidinho, 11 páginas, eu sugiro muito que você leia. E ele fala, por exemplo, na época da rádio, como a mulher conseguiu entrar ali e ser bem valorizada na época da rádio, como foi importante para levar a música brasileira para frente. Mulheres como Dolores Duran, mulheres como Elisete Cardoso, nós já fizemos, não estou conseguindo falar isso certo hoje, nós já fizemos um vídeo sobre Elisete Cardoso, eu vou deixar linkado aqui embaixo também, para você ir lá ver que mulher à frente do tempo, que mulher maravilhosa, ela tinha um estilo de cantar com um glissando incrível. Também uma outra grande mulher que sofreu racismo, inclusive no palco, a Elza Soares, quando ela foi se apresentar e perguntaram para ela de que planeta você é, e ela disse do planeta Fome. Nós também já fizemos vídeo, tá vendo como a gente é incrível? Também já fizemos vídeos sobre a Elza Soares, eu vou deixar linkado aqui, uma mulher incrível, uma mulher que aos 11 anos já estava com um filho carregando lata d'água na cabeça e que hoje é considerada pela BBC a cantora do século. Esse artigo, ele fala também sobre um termo horrível que quando eu soube da onde que veio, meu estômago embrulhou, porque eu já usei muito, que é o termo macacas de auditório. Ai, que dor e arrependimento de já ter falado isso. Ele fala que as mulheres negras na época da rádio, que foi muito popularizada, principalmente com a época da presidência do Getúlio Vargas, que falava, né, a população através da rádio, as mulheres negras elas eram levadas à rádio para serem auditório, para gritar, para ir atrás do ídolo, para fazer o fervo todo, que era muito valorizado, né? E quem ouvia em casa dava a entender de que aquilo estava muito animado, de que o cantor era muito bom e tudo mais. E elas receberam esse título por causa do escândalo que elas faziam junto com os seus traços negroides. Eu não consigo nem comentar isso. E na música erudita, hein? Será que tem racismo? O racismo começa no acesso já, gente. O público negro em concertos é baixíssimo. O público negro em orquestras é menor ainda. Muitos não são familiarizados, muitos nunca viram uma orquestra de frente e não conseguem se identificar e muitas vezes criam até um certo preconceito porque não foram familiarizados, nunca tiveram contato com uma música erudita. É complicadíssimo demais. Quantos músicos negros você conhece? Quantos compositores negros você conhece? Nós temos um vídeo incrível aqui falando sobre 5 músicos negros que moldaram a música erudita e que a gente nem fala sobre e que foram esquecidos na história. Casos como do Blind Thomas, um cego, negro, autista, pianista que foi vendido para o circo por causa da sua condição. E quando você pega para ver
e ouvir as obras dele, você fica, não é possível que isso aconteceu. Vou deixar linkado aqui, vou deixar ali embaixo também, por favor, vai lá ver, porque eu não tenho mais onde me indignar. Um estudo feito pela Liga das Orquestras nos Estados Unidos viu que em músicos negros de orquestra são apenas 2%. Regentes negros, então, de 2 a 6%, dependendo da localização. Isso é muito baixo, isso é muito pouco. Nós não podemos continuar aceitando. A Washington Post fez um artigo essencial leitura, eu vou deixar aqui embaixo também para você ir lá, falando sobre o racismo, como começa na educação musical, o racismo em processos de admissão nas orquestras, principalmente quando não tem biombo. Para quem não sabe, biombo é quando você toca na prova e a pessoa da banca não te vê, você toca atrás de um biombo. E ali a pessoa só ouve o seu som, te julga pelo seu som. E quando não tem, o nível de aprovação dos negros é muito menor. Ai, gente. E esse artigo ele vai falando como o negro ele vai sofrendo. Assim, e não é só negro não, latino também, né? Um dos musicais mais incríveis, mais importantes da Broadway, o Hamilton, que a gente também já fez vídeo, vou deixar linkado aqui. Ele fala, o Lin-Manuel Miranda, ele fez um musical de rap em musical da Broadway. E mais, o casting é 99,9% negro e imigrantes. Tá vendo só como a gente pode fazer muitas coisas? Mas se você acha que a gente vai ficar quieto, você está enganado. Um Instagram anônimo chamado Orchestra is Racist, Orquestra é Racista, divulga relatos de abusos e racismo mesmo sofrido por membros de orquestra. Eu vou deixar aqui também para você ir lá ver coisas absurdas. E aí bota a boca no trombone mesmo, e eles já falaram que no momento certo eles vão aparecer e sair do anonimato, mas no momento é importante permanecer para que as pessoas tenham mais voz e as pessoas não se sintam amedrontadas de expor o que sofrem. Complicado, né? Também uma orquestra somente de negros, a Chinek, perdão se não for assim que se fala, que em Congo significa Deus, uma orquestra feita por negros de mais de 31 países e que vem aí nos mostrar de que músico negro pode fazer o que ele quiser, pode fazer o rap se ele quiser, pode fazer o hip hop se ele quiser, pode fazer o R&B se ele quiser, mas também pode fazer música erudita se quiser. Nós podemos tudo, nós somos capazes de tudo. Tá vendo como a coisa é muito mais complexa do que postar uma foto no Instagram em solidariedade? É muito mais complexa. E a mudança e a indignação e o não conformismo tem que começar em mim, em você que está me vendo. Inclusive, se você está assistindo até aqui, muito obrigada. Deixa uma estrelinha aqui embaixo para saber que você esteve comigo até esse momento, que eu sei que eu estou falando demais, mas é necessário. A Nina Simone, volto nela, ela falava, liberdade para mim é não ter medo, e o artista ele precisa refletir o tempo que ele vive, como que ele não reflete, é o papel do artista, maravilhosa, eu nunca vou esquecer isso. A Nina, ela se colocava mesmo na brecha, ela ia mesmo à luta, foi chamada de louca muitas vezes, de bipolar por causa disso, e a gente precisa fazer o mesmo, a gente não pode continuar aceitando que coisas assim continuem acontecendo. Até os músicos britânicos assinaram uma carta com mais de 700 assinaturas, falando e assinando um termo de compromisso para lutar contra o racismo. Isso tem que partir de todo mundo, isso tem que partir de nós, mas tem que crescer nos outros, a gente tem que inspirar os outros a pararem com isso. E outra coisa, a gente tem que se defender também e puxar mais músicos negros para perto da gente. Nem todo mundo faz isso. É ou não é verdade? Viu um músico negro? Apoia seu amigo negro que está tentando a música, que muitas vezes fala, mas só toca pagode, mas não interessa o gênero, não interessa o instrumento. Apoie o seu amigo negro músico. É isso, e eu tô falando aqui suando porque essa luz é muito quente.
mas é porque eu realmente acredito que nós podemos ser melhores. Eu falo isso todo vídeo. Nós podemos ser uma classe mais unida, nós podemos ser uma classe de músicos melhores, que se apoiam, que se entendem, que são empáticos uns com os outros. Se você já sofreu algum tipo de racismo, deixa aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. Eu já fui barrada de entrar em sala de concerto perguntando o que você veio fazer aqui. Eu falei, eu vim tocar. Eu já fui barrada em tantos lugares, gente, já me olharam torto algumas vezes, acontece. Eu sei que se você é músico e negro também já passou pela mesma coisa, certo? Muito obrigada se você assistiu até aqui, muito obrigada. Deixa um likezinho pra mim, vai? Deixa, quase nunca peço. E a gente se vê na próxima jornada musical, então te vejo no Instagram com os posts especiais. Tchau!